Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Esse é o nosso encontro, o Evangelho de hoje ensina. Estamos aqui para mais uma vez refletir e meditar a palavra do Senhor. Hoje a igreja celebra a memória dos santos Cirilo e Metódio. Daqui a pouquinho eu vou ler um pequeno histórico sobre a vida deles, mas nós já vamos agora ao Evangelho. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 8. Do versículo 14 até o versículo 21. Acompanha comigo. Naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: é porque não temos pão. Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis e nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido? Tendo olhos, vós não vedes, e tendo ouvidos, não ouvis? Não vos lembrais de quando reparti 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vós recolheste cheios de pedaços? Eles responderam: 12. Jesus perguntou: e quando reparti 7 pães com 4.000 pessoas, quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 7. Jesus disse: e vós ainda não compreendeis? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu vou ler um pequeno histórico sobre a vida de São Cirilo e São Metódio. Irmãos de sangue e na fé, Cirilo e Metódio, nascidos na Grécia no século IX, são venerados como apóstolos dos eslavos e como padroeiros da Europa. A verdadeira fé que os dois pregaram expressou-se na liturgia e na palavra de Deus, que traduziram para a língua local. Mesmo diante das incompreensões, tornaram-se sinal da nova humanidade, reconciliada no amor. Celebrando a memória desses santos, sejamos solidários na edificação da justiça e da paz. São Metódio e São Cirilo, rogai por nós. Povo amado de Deus, hoje escutamos esse trecho do Evangelho de São Marcos e nós poderíamos alencar aqui vários assuntos, vários temas relacionados a esse trecho do Evangelho. Podemos falar sobre a fé dos discípulos, ou seja, a falta de fé dos discípulos, mas eu queria falar a respeito dessa exortação de Jesus. Quando Jesus diz para os discípulos: tomai cuidado com o fermento dos fariseus e o fermento de Herodes. De que fermento Jesus estava falando? É muito interessante que em uma parte do Evangelho nós escutamos que nós precisamos ser fermento na massa. Ou seja, o nosso testemunho cristão precisa fazer crescer a fé no mundo. Mas o fermento também, na Sagrada Escritura, é um sinal também de corrupção. Por isso que ali na Páscoa se comia o pão sem fermento. Então, aqui Jesus traz esse sentido negativo do fermento. Por quê? Porque ele via claramente isso nas atitudes de Herodes e nas atitudes dos fariseus. Então, esse fermento é o fermento da hipocrisia. É o fermento da hipocrisia.
de dizer uma coisa e fazer outra, de trazer no coração intenções ruins, intenções más. E que às vezes não fica só pra gente, normalmente não fica só pra gente. A gente acaba jogando no coração dos outros também. Sabe, outro dia eu parei para pensar. Eu escutei uma pessoa comentando uma coisa a respeito de outra pessoa, e eu via que, embora o discurso fosse muito bem explicado e muito bem justificado, nas entrelinhas ali havia uma pitada de maldade, uma pitada de desejo de que aquela outra pessoa fosse prejudicada, de que a partir daquele momento eu pudesse olhar essa outra pessoa de um jeito, de um outro jeito, sabe? Quando a pessoa parece que não quer convencer, mas ela no fundo quer convencer você a pensar diferente. E não é no sentido positivo, é no sentido negativo. Ou seja, às vezes você tem um preconceito de uma determinada pessoa, de uma determinada coisa, e aí você não se suporta com aquilo, você acaba jogando isso para os outros. Às vezes até com belas palavras. E aí a gente joga o fermento da nossa inveja, da nossa maldade, do nosso preconceito no coração do outro também. E aquilo dali tende a crescer, né? O demônio aproveita disso. E aí o que ele faz? Em um determinado momento, começa a fazer crescer esse fermento da maldade no nosso coração. Aí você para e diz, rapaz, sabe o que é mesmo? Né? Eu tenho certeza que você já deve ter passado por essa experiência. Alguém comentou alguma coisa sem maldade, né? Aí de repente aquilo começa a crescer dentro de você. Você começa a olhar aquela pessoa, aquela situação de um jeito negativo, porque você deu ouvidos, você acolheu o fermento da maldade que aquela pessoa jogou em você. Então, aquelas palavras de Jesus, olha, cuidado com o fermento dos fariseus, cuidado com o fermento de Herodes, serve também para os dias de hoje. Cuidado com o fermento de tantas pessoas que ficam, às vezes, nos meios de comunicação, nas redes sociais, semeando tanto veneno, tanto fermento da maldade que confunde. Eu vejo tantas pessoas falando mal do Santo Padre, o Papa Francisco, falando mal da igreja. E aí eu fico perguntando, será que essas pessoas realmente são católicas? Se vão ferir logo o Papa? O nosso pastor? Né? Então, para pensar. Eu coloquei aqui um exemplo, mas você poderia trazer vários outros. Então, cuidado. Cuidado com o fermento dos fariseus. Quem eram os fariseus? Eram pessoas muito religiosas, né? Mas que não foram capazes de acolher Jesus. Ao contrário, trabalharam para levar Jesus para a cruz. Cuidado. Cuidado com o fermento dos fariseus. Cuidado com o fermento da maldade, da picuinha, do disse-me-disse, da fofoca, da inveja, do preconceito, da falta de misericórdia, da falta de amor, da falta de respeito. Cuidado com esse tipo de fermento que tem tanta gente jogando aí no mundo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo, Deus nos deu céu, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser.